Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos falar hoje da lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. O textual está em Gênesis 3 e o versículo 19 e está escrito assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Verdade prática, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção com Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 3, versículos 17 a 19 e depois Eclesiastes 12, de 1 a 7. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro dela é analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Segundo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E terceiro, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Comigo hoje está o presbítero Edivaldo da nossa ADEC Santa Cruz e também o professor Joás. Presbítero Edivaldo, professor Joás, bem-vindos. Estamos aí na terceira lição do quarto trimestre. Estamos falando aí nesse trimestre sobre a integridade do homem, a totalidade, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Só dando uma recapitulada, na primeira lição estudamos aí o homem, corpo, alma e espírito. Na lição anterior falamos da maravilhosa obra da criação e hoje nós vamos falar do corpo e as consequências do pecado. Presbítero Edivaldo, professor Joás, uma das lições, vamos falar assim, vamos falar no quesito humano, uma lição triste da gente estudar, quando a gente fala do pecado, da consequência que isso trouxe para a humanidade, Na teologia é a martiologia, a doutrina do pecado, ou seja, existe uma doutrina para discutir o pecado dentro da área da teologia. E é interessante porque o pecado ele afetou toda a humanidade, e não só o ser humano, mas sim todo o globo terrestre. A natureza ela foi afetada pelo pecado. O meu TCC, trabalho de conclusão de curso, do meu bacharel de teologia, foi exatamente ecoteologia. Esse bioma, o sistema e a teologia. A Bíblia diz que até a terra ela geme com dores de parto esperando a sua redenção. Então nós pensamos por que o homem sofre? Se a própria natureza está sofrendo pela consequência do pecado. Então a resposta filosófica do sofrimento está em entender o pecado. E esse é o nosso objeto de estudo para que os nossos telespectadores possam acompanhar conosco. E é uma das lições mais complexas de se comentar. Tendo em vista a complexidade, professor Joás, e a dificuldade também, hoje, diante de tanta informação e de tanta resistência a essa doutrina importante, não é para a prática, mas para o conhecimento, que é a martiologia, a doutrina que estuda o pecado. Nós precisamos ter ciência disso aí para a gente não cair no mesmo erro, Mesmo na natureza transformada por Cristo, mas o velho homem está lá, precisa ter cuidado, Parece que a intenção do pastor Silas, é traçar uma trajetória, do homem desde a queda até a regeneração final, onde todos seremos como a semelhança de Cristo, como um todo, E assim, esse homem perfeito, que é o ideal, é o que está sendo perseguido, A gente almeja alcançar essa estatura, de varão perfeito. Só que antes de chegar lá, a gente tem que olhar para o que nos trouxe até aqui, A situação que a gente vive hoje, degradação e mal por toda parte, dor e sofrimento para onde a gente olha, algo aconteceu que a gente chegou nesse ponto, e aí a gente, nessa lição de hoje, que a gente vai começar a falar disso, A gente já teve 2 lições para a gente ter um pano de fundo para trabalhar isso
daqui em diante, né? E hoje a gente vai começar a falar do que aconteceu que estragou tudo, e a gente vai ver que é o pecado, né? O pecado, ele teve implicações ecológicas, né? Como foi a tese do Edivaldo, mas teve implicações psicológicas, teve implicações sociológicas. O pecado afetou todas as áreas da existência, né? E afetou para estragar, né? O pecado veio estragando tudo, né? O estrago foi grande em todos os campos, psicológico, sociológico, ecológico, né? O pecado causou uma destruição muito grande, e a maior delas, né, é esse impacto no corpo, né, que foi criado perfeito, mas por causa do pecado está cada vez se deteriorando, né? Nós vamos tratar em lições para frente aqui também, um negócio complicado, e aí foi a causa da vinda de Jesus, a restauração completa do ser humano, que também é a consequência espiritual, né? Essa foi a mais pesada, essa separação aí de Deus, o que o pecado causou. Mas se tratando hoje do corpo, a consequência que o pecado provocou no corpo, e principalmente no quesito terra, onde o homem é o seu habitat natural, isso aí nós vamos estudar. Bom, tem uma doutrina também, presbítero Edivaldo, professor Joás, que estuda a raça humana, estuda o homem, né, a antropologia. Também é uma disciplina estudada aí na teologia, e a gente faz questão de destacar isso aí porque a gente vai aprender exatamente essas questões humanas, essas questões bíblicas, espirituais, e a consequência que o pecado causou nisso aí. Foi um rolo compressor que veio destruindo tudo isso aí, e nós vamos estudar muita coisa disso aí. Vamos lá, introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Bom, vou começar a nossa lição agora, exatamente o comentário, né? Já falamos aí a que viemos, mas, segundo a história, até mesmo relatos científicos, um dos homens que mais usou o cérebro, né? Vamos falar assim, Albert Einstein, usou aí pelo menos 10% do cérebro e criou muita coisa, inventou muita coisa, e tem muita coisa patenteada aí, e a gente sabe do QI desse homem aí. Agora, eu fico imaginando, presbítero Edivaldo, como é que era o primeiro homem antes do pecado, com todas as faculdades mentais, físicas, fisiológicas, tudo funcionando perfeitamente, emocional, psíquica. Como é que deveria ser esse primeiro homem, hein? Era um ser perfeito, né? Criado à imagem de Deus. Isso é interessante, porque quando a gente pega aonde Adão estava e o que Adão fez, aonde o segundo Adão, que é Jesus, e o que ele fez, é muito interessante. A dor do Adão, do primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, de Gênesis, foi a dor da separação. Ele se afastou de Deus. A dor do segundo Adão, no Getsêmani, naquele jardim das oliveiras ali, foi de chamar o pai para perto, né? Não de se afastar do pai, mas chamar o pai para perto. Pai, né? Aquela oração que ele faz ali, antes de se entregar pelo meu e pelo seu pecado, mesmo ele não tendo pecado, né? Sendo o homem perfeito também, ele vai e se entrega. Então isso é muito lindo quando você imagina alguém que erra com todas essas perfeições que nós estamos dizendo, e outro que está sendo moído como grão de trigo para germinar e trazer vida a toda a humanidade. Ele se coloca num ponto para nos reformar, reconfigurar tudo aquilo que o primeiro Adão não conseguiu manter. É um paradoxo legal de pensar, né, professor Joás, sabendo da consequência do pecado, mas também sabendo dessa obra gloriosa de Cristo, da redenção, põe a gente para pensar muita coisa e vislumbrar um novo horizonte produzido por Cristo aí. Quando a gente se dispõe a estudar a vida, né, a gente se depara com um objeto de estudo muito assim, amplo, né? E qualquer curioso, né, que tenha feito isso, né, admite que a vida ela é uma perfeição,
ela é um milagre, tem que se admitir que é um milagre, né? Porque na medida que você não consegue explicar, né? Uma coisa tão assim extraordinária que não dá para explicar como que é, por que é e como que funciona, não dá para reproduzir, né? Em laboratório, né? De tão maravilhoso que é, a gente como humanidade consegue fazer coisas extraordinárias que parecem milagre também, mas não tem nenhum ser humano capaz de criar vida em laboratório, né? Então é um fenômeno muito maravilhoso, assim, né? Assombroso, como a gente viu na lição passada, né? Quando você aprofunda nesse estudo aí, você vê que só pode ter sido uma mente extraordinária, inteligente, né, para criar, porque funcionar do jeito que funciona, né, com uma série de coisas que contribuem juntas, né, para que a vida seja possível, né? A gente chama de milagre, mas assim, até um matemático que se debruçar sobre esse estudo, né, ele vai ver que é matematicamente impossível a vida existir do jeito que existe, né? Então, nós estamos falando de um milagre de fato. Então, só pode ter sido um criador inteligente, né, extraordinário, para fazer algo tão extraordinário, né? E, assim, esse criador, né, a gente tem a revelação dele na sua palavra, ele é perfeito. E tudo que diz respeito a ele, tudo que vem dele é igualmente perfeito, né? Então esse Criador perfeito fez coisas perfeitas, funcionando de forma perfeita. E Gênesis 1:31 dá testemunho disso, né? Ele mesmo, quando ele terminou toda a criação, ele disse que tudo era muito bom, né? Então o homem, que é a coroa disso tudo, né, é que trouxe esse qualitativo aí, né? Muito, né? Porque antes viu Deus que era bom, e quando ele termina a criação, né, depois de ter feito o homem, viu Deus que tudo era muito bom, né? Então nós estamos falando de um Deus perfeito que criou um ser humano perfeito, né? Então, se a gente for pensar na capacidade cognitiva de Adão, né? Se a gente for olhar para trás, aí a gente vai olhar para trás, vai ver Einstein, vai ver um monte de pensadores aí, né, com a capacidade extraordinária, mas nenhum deles se compara ao que foi criado perfeito, né? Então o pecado estragou tudo, mas assim, de alguma forma, né, em alguma medida, a imagem e a semelhança de Deus ainda está lá, né? Por isso a gente ainda é capaz de coisas extraordinárias, né? Então, pensar sobre isso nos leva ao futuro também, né? Isso é restaurado em Cristo. Aquela perfeição do começo é restaurada em Cristo, né? Onde Adão falhou, Cristo triunfou. Adão quis conhecer o mal e não soube lidar com isso, não tinha capacidade para lidar com isso. Então ele conheceu o mal e caiu, e as descendências logo depois dele foram reproduzindo nas gerações futuras essa tendência, né, na tradição judaica é kavaná, né, essa inclinação para o mal. Isso foi se reproduzindo nas gerações futuras. Mas Cristo veio e fez o caminho inverso, né? Cristo conhece o bem e o mal e tudo bem, ele triunfa sobre o mal, né? E ele resgata aquela perfeição do início, né? Então, em Cristo é possível, né, ter toda a capacidade humana restaurada e caminhar rumo a essa perfeição, né, ser cada vez mais parecido com ele. Muito bom. João até fala que hoje nós temos a mente de Cristo na Presbítero Edivaldo. Isso dá uma alegria, né? Isso faz a gente pensar e respirar mais aliviado, né? Bom, vamos lá. Da perfeição à morte é o primeiro capítulo e tem 3 subtópicos. O primeiro é a certificação divina, segundo, pecado e dor, e terceiro, velhice, autenticidade e gratidão. Deixa eu ler 3 subtópicos aqui, a gente finaliza esse primeiro bloco aqui falando desse tópico importantíssimo aqui. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra, e eis que era muito bom. Foi o que o professor Joás falou agora mesmo.
Ponto 2, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. A gente vê isso em Gênesis 2, 7, o versículo 25, Jó 33, 4 e outras citações que está na nossa lição. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição da árvore da vida à vivência de um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e a se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó, que é a morte. E o ponto 3, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, por causa da ansiedade que produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Então nós vemos aí da certificação divina, foi tudo muito bom, o próprio Deus falou, foi muito bom o que eu criei, e depois a gente vê a entrada do pecado na raça humana, a dor, depois a consequência do pecado, que é a morte. Paulo fala isso em Romanos 6, 23, né? E depois aí chega essa fase aí da juventude, nascimento, fase infanto-juvenil, aí fase adulta, e aí por fim a velhice e morte. Tudo isso fruto do pecado, somente a questão da separação, né? A volta do corpo ao pó. O homem foi criado para isso, né, presbítero de volta. E todo mundo joga a culpa em Adão, né? Sim. Eu trabalho porque Adão me fez eu trabalhar, porque se ele tivesse pecado... Mas olha o que o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal diz. A Bíblia não ensina que todos pecaram quando Adão pecou, nem que a sua culpa pessoal foi colocada sobre toda a raça humana. Você pode ler Romanos 5,12. A Bíblia ensina que Adão introduziu a lei do pecado e da morte a toda a humanidade. Romanos 5,12, 8,2, 1 Coríntios 15, 21 a 22. E desde então, cada pessoa que vive decide seguir o seu próprio caminho. Ou seja, é o livre-arbítrio, que é o nosso assunto do próximo tópico. Por quê? Porque o que aconteceu com o pecado de Adão é que o genes do pecado original, ele está sobre todos nós. E essa inclinação, como falou o professor Joás, está em nós, a inclinação para o mal. Edivaldo, então, para mim poder praticar o bem, você precisa conhecer o doador da vida, você precisa conhecer Jesus, que só em Jesus você vai encontrar vida e resposta para perguntas que são frutos, como eu disse, da filosofia, da sociologia, da antropologia, que busca respostas que estão na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia não diz que foi Adão que fez tudo entrar, ela diz que ele abriu a lei, ou seja, é uma lei que todo ser humano tem que conviver com ela. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós precisamos então fazer o quê? O que é o papel da religião? É religar, e é religar de novo. Então esse elo que foi quebrado, Cristo na cruz do Calvário, ele nos religou, nos trazendo vida e vida com abundância, como ele prometeu. Só um adendo aí, professor e presbítero de volta, que o trabalho foi criado antes da queda também, né? Antes da queda. Tem gente que fala, quando eu encontrar quem criou o trabalho, vou dar um couro. Bom, se você quiser não, se tiver pelo menos assim, a audácia, né, de falar chegar diante de Deus, né? E fazer um negócio desse, porque o trabalho, antes da queda, era prazeroso também. Era prazeroso. Era uma atividade física necessária para o homem lavrar e cuidar do jardim. Colocar nomes dos animais, dominar sobre os animais. Era um trabalho prazeroso, foi um trabalho prazeroso, regar o jardim, algo que Deus criou perfeito, podia ter acesso a tudo, professor Joás, e não ter fadiga. O pastor Tiago Cavaco, né? Há uns 10 anos atrás, ele fez uma série de 6 sermões, né, contra a preguiça.
Parece que isso virou livro e deve ter, eu não lembro o nome do livro, mas deve ser o mesmo nome, né? 6 sermões contra a preguiça. Pastor Tiago, vale a pena, né? O homem não foi criado ocioso, né? Preguiçoso, não, né? Ele não foi colocado em lazy tal, né? Ele foi colocado no Éden, né? Para trabalhar. Ele tinha muito serviço, muito trabalho. O que acontece é que o trabalho trouxe dor e sofrimento com o pecado, né? O pecado trouxe sofrimento para todos os âmbitos da vida, inclusive o trabalho, né? Então, dor e sofrimento, né? Espiritual, emocional, né? A alma passou a ter seus sofrimentos, né? Por causa do pecado. O corpo nem se fala, né? O corpo vive o envelhecimento, né? O corpo vive a mortificação, a deterioração, né? O ser humano já nasce morrendo, né? Com um monte de bactérias ali para trabalhar para quando ele partir para a eternidade ele se decompor rapidamente. E assim, as dores sociológicas também vieram, né? Adão olhava para a companheira e não tinha nada nela que a envergonhasse diante dele. Ela olhava para ele, ele se apresentava a ela, não tinha nada nele para esconder. Ele não se preocupava em esconder nada. Eram transparentes nas relações, né? E assim, o pecado entrou nesse âmbito também sociológico e bagunçou tudo. Agora eu preciso me esconder, agora eu preciso usar máscaras, agora eu preciso parecer bonzinho, senão a sociedade acaba comigo, né? Então o sociológico também sofreu, né? E o ecológico, a partir de agora você vai comer do suor do seu rosto, vai ter espinho, vai ter, né, praga, sua plantação não vai vir fácil assim não, você vai ter que usar agrotóxico, né? Para matar as pragas. Então o pecado deteriorou tudo, estragou tudo muito depressa, muito, né? Mas tem solução, né? O bom é isso. Bom, vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, mas deixa eu só falar um negócio esses dias. Agora eu estava estudando João 14,6, é um texto muito estudado, né? Quando Jesus falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava pensando no inverso disso aí e eu associei esses dois, essa fala de Jesus e o Gênesis. O homem no jardim do Éden, ele tinha o caminho da vida eterna, tinha o caminho da árvore da vida. Ele tomou um outro caminho. Ele poderia ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Ele ouviu a mentira de Satanás, ele foi pervertido. Ele poderia escolher a vida e escolheu a morte. Então Jesus vem muito tempo depois e faz o caminho contrário e apresenta o homem o caminho que foi apresentado lá no Gênesis. Quando Jesus falou assim: eu sou o caminho, ele está falando que ele não é um caminho, ele é o caminho. E ele falou assim: eu sou a verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a própria verdade encarnada. E ele falou que ele é a vida. Então tem caminho, tem resposta, tem vida e vida com abundância. Glória a Deus aí. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com o segundo bloco dessa lição muito boa, que é a lição de número 3. Não sai daí que voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
Estamos de volta com o seu ADEC TV, hoje falando da lição de número 3, uma das mais importantes desse trimestre e por causa da sua complexidade também, falando aí do corpo e as consequências do pecado que isso causou. Nós estávamos falando aqui no bastidores, professor Joás, presbítero Edivaldo, que tem muita coisa que a gente poderia discutir num assunto desse e também daria muita controvérsia, né? Por que as pessoas sofrem? A dor, por exemplo. A dor nada mais é do que um sinal de alerta para o nosso corpo que algo não está funcionando. A febre é a mesma coisa, né? São sinais que o nosso corpo dá que algo não está funcionando. Ou seja, existe a questão da degeneração natural do tempo ou de uma vida pregressa porque a Bíblia é muito clara em dizer o que o homem semeia no corpo, ele colhe no corpo. Então, se eu vivo uma vida pregressa de bebedice, de uso de droga, uma vida que eu não cuido do meu corpo, as consequências virão no decorrer. Aí tem gente que faz uso de determinadas substâncias como tabaco, bebida alcoólica e fala que aquilo pode prejudicar. Aí fala assim, mas eu não estou com pressa de morrer não, mata aos poucos, né? Aí brinca assim, não estou com pressa de morrer não. Mas a conta uma hora chega, né? Para uma vida pregressa de pecado contra o seu próprio corpo. Né? Isso é interessante a gente pensar nisso. Muito bom. Vamos lá então, responsabilidade humana é o capítulo 2 aqui, a gente vai falar do corpo e o livre-arbítrio e depois a potencialização do sofrimento. E vamos encerrar aí do abatimento à glorificação, que é o capítulo 3, e vamos trabalhar em 3 subtópicos também. Corpo e o livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. O professor Joás falou isso aqui no primeiro bloco, algo muito importante, bem voltado para esse tema, para esse subtópico aqui. E ponto 2, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos da transgressão que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, é a natureza pecaminosa, é a manifestação do espírito da inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. E a gente vê isso em Gênesis 5, Gênesis 6, e daí desagou no dilúvio e outras coisas posteriores. É chamado da degeneração humana, esses capítulos, ou degradação da raça humana, né? Então é interessante a gente notar, para você que está nos ouvindo, leia Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, que você vai entender o que a gente está falando, né? Porque vem o primeiro homicídio, aí vem os filhos de Deus, os filhos dos homens, vem uma confusão na terra, tudo consequência do pecado. Deixa eu só fazer uma adenda aqui. No primeiro bloco falei aqui sobre, comparando o primeiro Adão com Einstein, falei dos 10% lá que Einstein usou do cérebro, não quer dizer na totalidade do cérebro em seu 100%. É exatamente nessa potencialidade de criação, de inovação. De comparação com Adão, não com um homem e outro homem. Isso, exatamente. É só uma adenda aí, e isso é muito bom a gente estar ligado nisso aí, porque senão quem está ouvindo também pode entender coisas diferentes e é bom a gente esclarecer. Professor Joás, tratando do corpo e o livre-arbítrio, a consequência da transgressão de Adão e Eva, eles passaram a conhecer agora não só o bem já conheciam, mas tiveram contato com o mal. O livre-arbítrio é algo que a gente, mesmo se você não é teólogo, mesmo se você não estuda o assunto, né, você percebe, né, empiricamente que o livre-arbítrio é uma realidade. Né? É lógico que há questões mais profundas como ambiência, né, e como formação, como herança, né, das gerações passadas, né, herança genética, herança educacional também. Né? Há uma série de questões que influenciam a tomada de decisão do sujeito. Mente cauterizada. Mas assim, ninguém pode negar que existe uma liberdade de escolha, né, que todo ser humano pode escolher, mesmo em situações adversas, questões ambientais complexas, onde a maioria das pessoas toma o mesmo caminho, você vê pessoas, né,
indo para posições opostas, né? Você vê, essa pessoa está cometendo esses crimes aí porque ele cresceu assim, nesse meio, desse jeito. Aí você vê pessoas que cresceram do mesmo jeito, no mesmo meio, talvez até na mesma família. Você vê o irmão do cara não comete crimes, né? Então, todo ser humano tem capacidade de livre escolha, né? É o que a gente está chamando aqui de livre-arbítrio. Né? Você vê isso logo no começo, na Escritura. Né? Você vê Deus, Deuteronômio 30 é citado aqui, né? Deus chamando o povo, né? Propondo Baal, Gerizim, né? De uma forma bem didática. Né? Você olha para um monte todo arborecido, todo verde, todo bonitão, né? Aí as bênçãos fluem de lá. Né? E você vê o outro, rocha pura, né? Tudo cinza, tudo sombrio. A maldição vem de lá. Deus usa didática, né? Deus explica didaticamente a questão da escolha. Todo ser humano está diante disso o tempo todo. Né? Bênção, maldição, vida e morte. Né? E cabe ao ser humano escolher. Deus nos deu essa liberdade. Né? Ele propõe sempre vida, sempre bênção, mas é possível escolher outra coisa. Né? Então, Caim, por exemplo, foi assim. Né? Caim, antes de Caim fazer o que fez, o próprio Deus se apresentou para ele, conversou com ele, bateu um papo, falou: tem um monstro aí na sua porta, né? Que se você não dominar ele, ele vai te devorar por dentro. Você vai ser servo dele. Né? Você vai ser o monstro, você vai ser o monstro. Né? Então domina sobre ele, faça bem. Se você fizer bem, né, você vai ser forte igual o seu irmão. Você vai ser abençoado igual o seu irmão. Se você proceder bem, você vai ser aceito igual o seu irmão. Mas se você fizer mal, o monstro está na porta. Né? Cuidado aí com o monstro. E assim, a Caim escolheu. Né? Caim escolheu abraçar o monstro. Né? E dar vez a um pecado atrás do outro. Assim, né? Porque escolheu o mal. Né? E acho que é João que vai explicar depois, né, por que ele fez isso, né, por que ele foi rejeitado, por que Deus não aceitou a oferta dele. É porque Deus não aceitou ele. Ele era mau desde o começo. Né? A inclinação dele era predominantemente para o mal. Né? E ele poderia ter escolhido o bem. Né? Se Deus não brinca com isso. Deus ia oferecer isso para ele se ele não tivesse realmente capacidade de escolher o bem? Claro que tinha. Né? Independente da visão teológica ou sociológica que alguém tem, é óbvio que ele tinha. Deus não brinca de teatrinho com a sua criação. Não. Né? Se Deus propôs, escolhe aqui a bênção, deixa esse monstro lá. Né? Mantenha a porta do seu coração trancada para esse monstro do pecado, né? Que você vai ser forte igual o seu irmão. Deus não ia propor isso num tom de brincadeirinha, né? Como se fosse um teatro, como se ele na verdade nunca tivesse essa escolha. Mas é lógico que não. Deus não age assim. Né? E conosco não é diferente. A gente o tempo todo está escolhendo. Então, ainda que nós tenhamos essa inclinação, ainda que nós já soframos desde o nascimento os efeitos do pecado, né, a gente ainda potencializa isso. Esse que é o ponto 2 aqui, né? Escolhendo mal, vez ou outra, escolhendo agir mal, escolhendo falar mal, escolhendo fazer mal, né? A gente acaba potencializando, né, toda essa dor e esse sofrimento que o pecado causa. É muito interessante quando se soma e quando tem uma multiplicação disso aí. A potencialização é exatamente essa. É um número elevado a outro, nunca é uma soma. E a gente precisa ter noção disso aí, precisa saber disso aí. Potencializando o bem, a gente sabe que as bênçãos são incontáveis, inumeráveis e mensuráveis. O mal também está aí do mesmo jeito. E a gente vê aí como a raça humana, em tão pouco tempo, de Gênesis 3 ali, que foi a queda, a Gênesis 6, e eu estou falando de poucos capítulos ali, mas o tempo também foi muito pouco, para a sociedade se decompor espiritualmente, moralmente, e a gente vê aí a consequência disso, presbítero Edivaldo. É muito profundo, né? Quando você analisa aqui,
a questão da potencialização do sofrimento, ela vem por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a primeira coisa que entrou na vida do homem foi a morte. Mas Adão não morreu no outro dia ou na mesma hora. Viveu quase 900 anos. O homem que mais viveu na Terra viveu 969 anos, que foi Matusalém. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que Deus não fica combatendo o homem ou tendo o homem como alguém que vai sempre se declinar para o mal, dando uma longevidade muito grande para ele. Então, a gente percebe também que uma das consequências do pecado foi a graduação, né? Cada tempo que passava diminuía o tempo de vida do ser humano. Hoje é 75, 80, que passar disso é cansaço e enfado. Então, o que a gente percebe? Que foi caindo. Mas alguns, pela robustez ou por se cuidarem, né? O homem hoje, qual que é a luta do homem hoje? Que o próprio comentarista traz aqui. Que existe já essa síndrome de não querer envelhecer. Por quê? Porque existem doenças que são da própria idade, chegam com consequências também do pecado. E muitas pessoas não querem entender isso, por isso que eu disse no início que é uma lição muito difícil de se comentar e de se explicar. Por quê? Porque tudo que acontece no nosso corpo é consequência do pecado. E muitas pessoas querem distorcer isso, muitos buscam filosoficamente, cientificamente estudar para trazer respostas para isso. E a ciência tem se multiplicado muito, e, na verdade, é consequência do pecado, sim. Então, a gente precisa bater nessa tecla. Tudo é consequência do pecado, mas o justo, ele é como a aurora. Nós não somos perfeitos, nós estamos buscando a perfeição, né? E vamos brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Muito bom. Bom, o nosso tempo está chegando ao final aqui, nós precisamos só dar uma sintetizada no capítulo 3º, e eu quero até te convidar, é claro que a gente não consegue esgotar todo o assunto num período tão curto que nós temos aqui, a estar conosco no próximo domingo em qualquer uma das nossas igrejas de Assembleia de Deus, espalhadas por todo Caratinga e região, de 8 às 10 da manhã, e você poderá estudar juntamente com a gente essa lição maravilhosa, e aí a gente vai ter um tempo maior, pode fazer pergunta e interagir, vai ser muito bom. Do arrebatamento do abatimento à glorificação, né, desse momento aí de morte à glorificação, e a gente vai ver aí desde o Gênesis 3, né, depois da queda, a gente vai falar da realidade das enfermidades, enfado e canseira e o corpo glorificado. Depois que o homem conheceu o pecado, conheceu o mal, ele passou a enfrentar enfermidades também, professor Joás e presbítero Edivaldo. Junto com isso veio o enfado e canseira, porque o corpo cansou, o corpo se degradou e o corpo se decompôs e se decompõe ao longo de um tempo, né? Vem a velhice e depois a morte. Mas nós cremos na vida eterna, nós cremos num corpo glorificado, cremos nessa promessa de Jesus para a sua igreja, para os crentes, para os salvos na sua pessoa. Então a gente vai ver aí a realidade hoje das enfermidades, do enfado e canseira do dia a dia, mas também num corpo glorificado que é a nossa esperança. É uma teologia ruim, né? Ela vai pegar textos com algumas promessas, né? Messiânicas, como ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades levou sobre si. Não pode ficar mais aí, quer dizer, eu não aceito essa doença no meu corpo. Aí o sujeito está doente e ele fala, eu declaro que eu estou saudável. Mas, aí você olha para o restante da escritura, a escritura é a palavra de Deus, né? São vários livros que quando você olha no final das contas é um livro só, né? Tem um estudo recente que mostra isso, né? Os links são todos em perfeita harmonia, né? Muito bom. Então é como se fosse um livro só. Então, sendo esse livro de Deus, é preciso ser lido, né? É preciso saber ler. Não tem só esse texto falando desse assunto, né? Tem outras e outras passagens falando a respeito de adoecimento, envelhecimento, morte, né? Há uma palavra lá em Gênesis 3,19, uma sentença do Criador, né? Você veio do pó, você vai retornar ao pó por causa desse pecado aí, né? Então a morte é uma realidade para todos, né? A deterioração do corpo é uma realidade para todo ser humano, até os redimidos, né? Trófimo estava doente. Paulo chega a falar dessa doença dele na carta, né? Timóteo tem receita para ele
lidar com o problema, talvez, gastrointestinal dele lá, né? Então, Paulo chegou a adoecer, né? Pedro passou por isso, né? João passou por isso, Tiago, irmão do Senhor, passou por isso, né? Enfermidades, deterioração do corpo, né? Jesus curando um monte de gente também. Então, o que acontece é que a gente serve a um Deus que cura, e sempre foi assim, né? Olha a quantidade de salmos que dizem isso, né? Que nosso Deus é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Ele tem a cura para a enfermidade, mas a pessoa que foi curada da pior enfermidade que você possa imaginar, ele vai morrer de uma outra coisa, né? Vai morrer na sua velhice, talvez, né? Há bênçãos até para algumas famílias, como a família de Asser, por exemplo, tem uma bênção de longevidade que é testada, tem uma palavra empenhada e ela é testada na história, né? Os descendentes de Asser, todos eles foram longevos, né? Talvez seja o caso aí de um irmão Adão. Eu pensei isso aqui, estou pensando isso aqui. Citar o irmão Adão no coral, porque né? tem uma palavra empenhada, né? Então, a gente precisa ler a Bíblia como um todo e precisa entender essas questões, né? Um redimido não está isento de envelhecer, de adoecer, de morrer, né? A não ser que Jesus venha agora e a gente seja transformado e encontre com os ressurretos no céu, né? O saudoso pastor Ari Coelho falava, né? Que se não for de novo, de velho não passa. É verdade. Então, se você não for de novo, meu amigo, de velho, você não vai passar. E é uma palavra que está quase que um estigma, né? Não pode falar velho mais, as pessoas não querem ouvir essa palavra. Mas é honroso, né? A velhice, ela é honrosa, ela é algo extraordinário, né? Nós precisamos honrar os idosos, né? Primeira, segunda idade, terceira idade, nós temos que honrá-los, né? E é interessante porque a Bíblia nos ensina a fazer assim. Nenhuma teologia sadia vai ensinar você a mentir. Se você está velho, aceite a velhice, né? Depois dos 35 é assim mesmo, né? Aceite. Bem assim. Né? A gerontofobia vai na contramão da realidade, né? A gerontofobia que é apresentada aqui ainda não está classificada, né, no CID, mas eu acho que não vai demorar muito, né? Pessoas que não aceitam envelhecer, pessoas que não aceitam a própria condição, né? Recorre à cirurgia, recorre a tratamentos dos mais diversos, né? Se recusa a estar perto de gente, né? Desenvolve, né, até um problema social, né? Se afasta dos pais, dos avós, se recusa a estar perto de gente de mais idade, né? O conselho, né, se tem alguém que nos ouve e passa por isso, buscar ajuda, né? Buscar ajuda psicológica, uma terapia TCC, né? Vai ajudar muito. E procura a Betânia, faz uma visita lá no nosso asilo, né? Tem muita coisa para aprender com aquela gente lá. Verdade. Né? Então, tudo tem o seu tempo, né? Verdade. A gente vai envelhecer também. É isso aí. Nosso tempo fechou, terminou aqui. Professor Joás, presbítero Edivaldo, quero agradecer vocês. E só concluindo aqui, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. É a sinopse do capítulo 3º. Obrigado, professor Joás, obrigado, presbítero Edivaldo. A quem está nos acompanhando, muito obrigado, Deus te abençoe. Ficamos aqui com o estudo dessa lição e te esperamos no próximo domingo aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá, um forte abraço, Deus te abençoe.